Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui a pedido da Leide para discutir um assunto um pouco polêmico com vocês. Meu nome é Camila, sou ENETA, eu sou formada em Ciências Contábeis, tenho mestrado em Ciências Contábeis também e agora eu faço doutorado em Contabilidade na Universidade de São Paulo, a USP, lá em São Paulo. Além disso, eu faço parte do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, o NEAB, aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Bom, o tema que a gente vai discutir hoje é um pouco polêmico, gera um pouco de tensão, às vezes dúvidas. Eu trouxe esse jovem aqui para falar com vocês um pouco. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é João Gabriel, sou formado em História, mestre em História, doutorando em História, ou seja, História pode ser comigo mesmo. Também faço parte do NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal de Uberlândia, e a convite da minha querida aluna Leide, do ano passado, vamos falar um pouco hoje sobre racismo. Racismo? Bom, racismo, nós já estamos em 2015. Você acha que ainda existe racismo no Brasil, João Gabriel? Olha, Camila Soineta, este é um assunto bem polêmico, como você disse. Racismo está presente na sociedade brasileira como um todo. Para você ter ideia, quantos personagens negros existem nas telenovelas? Nos jornais? Sem falar, vocês de escolas particulares, quantos estudantes negros tem nas salas de vocês? E nos locais que vocês frequentam? Sabe o Center Shop? Quantos vendedores de joalherias negros tem? E agora, se nós repararmos nos garis, nos vigilantes, no pessoal da limpeza, isso tudo é devido ao processo histórico da escravidão. Como, após a Lei Áurea, a suposta abolição lá em 1888, não se teve políticas públicas para incluir a população negra no Brasil, estes vão ocupando estes cargos, que é um racismo institucional. Mas só que a nossa sociedade brasileira fala que não existe racismo. Aí o que acontece? Na ansiedade, na angústia, no nervosismo, sai aquelas piadinhas. Aí, viu? Tinha que ser preto. E sem falar do racismo policial. Entre um jovem branco à noite e um jovem negro, qual será abordado pela polícia? Então, o racismo está presente também nas nossas brincadeiras, no nosso modo de falar e também nas nossas escolhas. Acho que eu consegui entender um pouco agora. Mas, por exemplo, a gente ouve o pessoal falar: nossa, o Brasil é um país multi, tem todas as cores, é multicultural. Então, nessa questão sobre racismo, como que a gente consegue identificar no Brasil quem é negro, quem é branco? Olha, Camila, todos nós sabemos quem é preto e quem não é, quem é negro e quem não é. A questão é, nós ficamos incomodados de falar que a pessoa é negra. A gente sempre acha, nossa, olha aquele moreno mais escuro, nossa, olha aquele morenão. Mas você pode perguntar para o PM, vigilante de shopping e porteiro de prédio, que ele vai saber muito bem te dizer quem é preto e quem não é. E outra coisa, de acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, os casamentos interraciais, ou seja, branco com negro, branco com indígena e por aí vai, é só 30%. Ou seja, os relacionamentos intrarracial, negro com negro, branco com branco, é 70%. E também nós não podemos esquecer que a mestiçagem no Brasil, ela é oriunda de uma violência sexual. Ou seja, assim que os portugueses chegaram no Brasil e avistaram os indígenas, a primeira coisa que aconteceu foi o quê? Trocas de bugigangas? Espelho por ouro? Não, foi violência sexual. Os senhores, quando os negros africanos já estavam no Brasil, o que aconteciam? Reprodução com as sinhás, prazer sexual com as escravizadas. E lembre-se, pessoal, termo escravo não se usa mais, é termo escravizado, pois ninguém nasce escravo, ele se torna escravizado. Ah, sim, entendi melhor. E quando você fala dessa questão de racismo, que a gente não vê muito pessoas negras em determinados espaços, me vem, por exemplo, a universidade. Então, por exemplo, lá na Universidade de São Paulo, onde eu estudo, realmente, agora você falando, eu parei um pouco para pensar que eu quase não vejo pessoas negras mesmo como
enquanto estudantes, mas o pessoal da limpeza, os vigilantes. E aí o pessoal lá discute muito a questão de cotas no ensino superior, mas eu fico um pouco incomodada com esse negócio de cotas, porque, por exemplo, parece que a pessoa que vai entrar na faculdade por cotas, ela vai estudar menos que os outros, então ela tem um privilégio. Então, se ela vai estudar menos, parece que ela está menos preparada, então ela não vai conseguir fazer a faculdade. Olha, isso aí é uma falta de informação. Primeiro, cota é um termo errado. O termo correto é reserva de vagas para negros e negras. Isso é uma reparação histórica. Imagine você, um jovem negro, estudando numa escola de periferia, concorrendo com um jovem branco estudando numa escola particular. Quantas aulas de história que esse jovem negro tem? Quantas aulas de história que esse jovem de escola particular tem? Mas mesmo assim, se for concorrer entre as escolas públicas centrais vai ter mais chance do que as escolas públicas da periferia. E para um outro detalhe, as cotas raciais para negros autodeclarados obrigatoriamente têm que ser para negros de escolas públicas. Mais uma coisa, a maioria dos jovens negros homens abandonam a escola para trabalhar e ajudar a família. Aqueles que não abandonam vão para o turno da noite. Agora imagina, é justo concorrer de igual para igual? E ainda se fala de diminuir a qualidade, mas já tem pesquisas que mostram que a nota do cotista é maior do que a nota do não cotista. O índice de saída da universidade, ou seja, de evasão, de abandono do curso, é menor entre os cotistas do que o não cotista. O que isso quer dizer? O cotista termina o curso, o não cotista não termina o curso. Então nós temos que começar a parar de cair nessas armadilhas que muitas das vezes podem ser racistas. Por quê? Ninguém discute as cotas raciais no ensino técnico, no Pronatec, mas nas universidades discute. Por quê? Porque a população branca começa a perder esse privilégio que ela teve até ontem. Por mais que as cotas estão presentes ainda, mais de 90% dos estudantes universitários de escolas públicas, ou seja, de universidades públicas, são brancos, enquanto mais da metade da população brasileira, 51,7%, é composta por pretos e pardos, ou seja, negros. Isso de acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ah, sim. Agora ouvindo você falar faz sentido a questão do racismo no Brasil, como que essa construção histórica do país, né, social e econômica, influencia nessas questões que são polêmicas, mas quando a gente pensa um pouco faz todo sentido, né? Sim, e nós temos que nos atentar por dados alarmantes do racismo. A cada 3 jovens assassinados no Brasil, 2 são negros. E o Estado brasileiro participa ativamente deste extermínio. A população negra sofre não apenas com as mortes por armas, mas também as mulheres negras. Elas ficam mais tempo nos consultórios médicos. As mães, os partos de mulheres negras são menos humanizados do que das mulheres brancas. E estes dados estão todos no Ministério da Saúde, no Ministério da Justiça. Uberlândia, em torno de 700 mil habitantes, se mata mais jovens do que Campinas. E Campinas tem 2 vezes mais habitantes do que Uberlândia. E a maioria desses jovens que morrem tem cor, tem sexo, tem idade. Negros, adolescentes e jovens de periferia. Entendi. Muito obrigada, João Gabriel. Agora eu acho que dá pra gente pensar um pouco melhor sobre o racismo, né? Não só na questão da palavra, mas sobre como o racismo influencia nas nossas relações diárias. Né? Que bom que você entendeu. E, juventude da escola, espero que vocês tenham compreendido um pouco esse bate-papo, essa encenação de pergunta-resposta. Leide, um abraço. Até mais.